Os falantes de Quechua habitam grande parte do Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina e vivem principalmente nas montanhas andinas. Podem ser chamados de Runacuna e sua língua é o Runasimi. Bem-vindos ao Babel, podcast que dá voz às línguas. O meu nome é Cecília Farias. A língua de hoje é o Quechua e nós temos como convidada a Romina Toranços. Romina, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite aqui no Babel para participar desse podcast sobre uma língua que eu adoro, né? Eu tenho muito amor por essa língua. Meu nome é Romina, eu sou da Argentina, estou morando aqui no Brasil, fazendo a pós-graduação na UEL. Levo aqui já 3 anos e eu venho contar um pouquinho do Quechua hoje. O meu primeiro contato com o Quechua foi no bacharelado, né? Quando eu tive que decidir, escolher o tema da minha pesquisa. Eu morava numa cidade onde tem ainda muitos imigrantes bolivianos. Aí eu me interessei por saber o que acontecia com essa língua, uma língua nativa, né? Na Argentina, no espanhol, a gente fala de língua originária, para falar de língua nativa, né? E então fui pesquisar o que acontecia com a transmissão da língua dos pais bolivianos para os filhos que nasceram na Argentina. Aí eu me deparei com a situação de bilinguismo especial, né, de diglossia, e fui encontrar alguns resultados que chamam a atenção, né, porque por causa da discriminação que os filhos desses imigrantes bolivianos sofrem, né, imigrantes que têm a língua quichua como língua materna. Por causa disso, os filhos pedem para os pais não falarem mais em quichua, falar espanhol, né? Eles são tratados de um jeito muito grosseiro na escola, né? Na escola da Argentina, estou falando. E, bom, então a segunda geração está perdendo essa cultura, né? Essa riqueza da língua. Uma coisa bem triste, de fato, e é o que tem achado em outras pesquisas também com línguas nativas. Essa é um pouco a minha história do contato com o Quechua, como que eu fiquei pertinho da língua. E assim, eu acabei de descobrir que a Romina, ela já participou de programa de rádio, ela fazia rádio, então isso é muito bom, porque já tem alguma familiaridade com microfones, né? Conta desse programa de rádio? Bom, eu fazia rádio, colaborava, na verdade, com um programa que se chama Boca Sucia. Tradução do português seria Boca Suja, né? Era um programa onde a gente discutia a questão de gênero e sexualidade. Aí, Nádia, que é a pessoa que levava na frente o programa, Damián, que comentava questões referidas à literatura, e eu era responsável pela música, né? Então, uma vez na semana, toda segunda, a gente se encontrava para discutir diferentes temas. Isso foi antes da pandemia. Tínhamos convidados no programa, na rádio. Era parte de um programa na rádio da UNTDF, onde eu trabalhava, Universidade Nacional de Tierra del Fuego. E foi uma experiência linda demais, até que estou com saudade desse âmbito, né, desse mundo da rádio. Ótimo, vamos matar a sua saudade agora. Vamos. Aparis pa ami Tukuiro naman ang huyari kuncho Rimos kita Hinas pa hindi Ka paris kami Echa ka parita Sumaktataki sa chanatang huyari kaku Runa kuna Yakis ka Awani Aswana na aita Uyaro na kuna Manangayin taros pa Yukanchik Uyakonchik Atiruas kanita Waitatarantis pa Uyari nis haiki. Então agora vamos, né, apresentar um panorama geral dessa língua que a gente chama de Quechua ou Quichua. Então queria começar perguntando para você, Romina, os diferentes nomes que se dá para essa língua. Eu vi que se usa também Runasimi e que Quechua seria como um exônimo, né? Fala um pouquinho pra gente disso. E depois a gente fala mais sobre... Depois eu pergunto mais. Fala disso primeiro. Tá bom. Essa é uma discussão, né?
que leva décadas, na verdade. Eu vou contar um pouquinho do que eu achei nos trabalhos de um dos linguistas mais reconhecidos, né, especialistas na língua quichua, que é Rodolfo Cerrón Palomino. Ele é da PUC Peru. E ele explica que a etimologia do nome quechua, né, vai comentar num primeiro momento que nenhuma das nossas línguas nativas tinha nome próprio. Como em outros casos, o nome se refere ao grupo étnico dos quechuas, que moravam na bacia alta do rio Pampas, em Apurímac. Apurímac é uma província do Peru. E aí, esse grupo étnico, que até hoje são chamados assim, né, os quechuas, tinha uma certa fama, segundo a percepção dos incas, de ser os falantes originários da língua. Lembrando aqui também que originariamente os incas não falavam o quechua, eles falavam aimara, que é outra língua nativa, né? E no contato dos incas com os quechuas, começam a se interessar pela língua, até mais na frente, né, adotá-la como língua oficial. Quando a gente se pergunta, né, bom, etimologicamente, o que quer dizer quechua, isso é uma palavra do proto-quechua, vai explicar Cerrón Palomino, que significava vale agradável, de uma temperatura agradável. Não sei se a palavra em espanhol, em português é temperado. É possível isso? Não sei. Baixe é possível. A gente entende. Em espanhol, Rodolfo Cerrón Palomino vai falar que é Baixo Templado, né? Que era o lugar onde habitava esse grupo étnico. Existe uma discussão sobre um outro nome, que é aquele que você nomeou, acabou de mencionar, né? Que é um dos que mais encontramos quando a gente procura, por exemplo, na internet, que é Runasimi. Mas o pesquisador comenta que foi demonstrado que Runasimi se trata de uma designação adicionada depois, né? Ele vai falar de postiça, que surge no século XVI, depois da chegada dos espanhóis. E aqui, uma coisa interessante, runa significa gente e simi significa língua. No contexto onde é criada esta designação, runa passa a significar índio. Portanto, runasimi equivale a falar da língua do índio. E se trata de uma designação que surge, né, nesse contexto de dominação estamental da República dos espanhóis frente à República dos Índios. Então, a República dos Espanhóis tinha sua própria língua, que era Castilha-Simi, frente à República dos Índios, Runasimi. Então, no caso desse pesquisador, Cerrón Palomino, ele vai preferir utilizar o nome de quechua. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cecília. Respondeu muito a minha pergunta. Legal, legal. E agora conta pra gente assim, né? A gente já falou um pouquinho na introdução, mas vamos retomar onde que ela é falada, quantos falantes temos hoje. Nem sempre é muito fácil definir quantidade de falantes, né? Ainda mais nessa situação que você pesquisou de evitar o uso para não sofrer preconceito, não ser, né, hostilizado. Às vezes a pessoa prefere se assumir como não falante até, né? Pensando aqui. Mas bem, quantos falantes supostamente temos de quechua? E também a que tronco linguístico, família linguística, ela pertence? E por enquanto isso. Tá bom, vamos lá. Essa é uma boa pergunta, né? E o que você tem colocado, né? Tem mencionado é isso mesmo. Baixo a designação do quechua está não só a língua, mas toda uma família linguística, né? Da América do Sul, que se estende ao longo de vários países. Os países onde ela é falada, então temos que falar da Colômbia até o norte da Argentina e o Chile, passando pelo Equador, Peru e Bolívia. É uma extensão importantíssima, né? Agora, sobre o número atual de falantes, é difícil, né, dar uma cifra, um número exato, a gente já sabe disso, e além disso está a questão do preconceito sobre os falantes dessa língua. Então, muitos deles, quando tem aqueles censos de população, eles preferem se reconhecer como falantes de espanhol
eles vão negar que falam, em muitos casos vão negar que falam outra língua, né, o Quechua, mas um atlas sociolinguístico das línguas indígenas, publicado em 2009 pela FUNPROEB, Andes e a Unicef, eles vão falar que para 2009 tinha aproximadamente 7 milhões de falantes de Quechua. Na Argentina, aproximadamente 6 mil. Na Bolívia, 2.500.000, um pouquinho mais também. Na Colômbia, 20 mil. No Chile, 6 mil pessoas falam Quechua, segundo essa pesquisa, né, publicada em 2009. No Equador, 500 mil. E no Peru, mais de 3 milhões de falantes de Quechua. Essas são as cifras, sabe, publicadas, né, pelo Unicef, FUNPROEB. Mas na hora que a gente vai no Google, né, coloca no buscador, o que aparece é outra cifra, 8 milhões. E por aí vai a situação dos números de falantes. Não sei se tinha perguntado sobre a família tronco-linguístico, Cecília? Sim, por favor. A família Quechua pertence a um tronco linguístico que se chama de andino equatorial. Vamos comentar, né, que era a língua predominante do império, se falava em 2 variantes. A casta governante falava Incasimi, o grupo, né, de governantes Incasimi, que alguns estudiosos acreditam que foi uma língua secreta, e o povo falava Runasimi, ou língua popular. Tudo isso vai surgir a partir das informações, né, que revelam os documentos escritos do século XVI. Mas, após uma série de pesquisas que eu acho interessantíssimas, né, tem figuras como Torero e Sarrom Palomino, que eles vão fazer revisão, né, de todos esses materiais históricos. E eles chegaram a estabelecer a família linguística em 2 grandes grupos. Quechua 1, chamado também de Guai-Guax, e o Quechua 2, Guam-Pui, que estão divididos, por sua vez, em subgrupos segundo a geografia. Então, vai ter área norte, o que eles vão chamar de septentrional, área central, área sul, né, meridional. E além disso, segundo o país, vão se apresentar variantes regionais. Talvez uma das mais conhecidas ou mencionadas seja a variante cusquenho-boliviana. Ela vai aparecer muito na literatura sobre o Quechua. Não, e uma observação, uma coisa que eu pensei quando você foi falando sobre os territórios em que a língua é falada, é impossível, se daqui até a cidade do lado que eu moro já tem uma variação linguística, imagina nesse território tão grande, né? Imagina. Eu conversei bastante com um amigo que ele é boliviano, né, e foi pro Peru. E aí ele me contava como que foi essa experiência. Ele é falante nativo do Quechua e quando foi para o Peru se encontrou com que as pessoas falam de um outro jeito. Então não chegam a ser ininteligíveis, mas isso tem que fazer certo esforço, né? Porque a diferença é grande. Sarrom Palomino vai explicar que existiram diferentes pesquisas interessadas na língua quechua, né? E ele explica que nos primeiros estudos, até a década de 60, existiu a transmissão, né? Os pesquisadores repetiam em algum ponto, né, o que seria um clichê, uma ideia muito do sentido comum. É a seguinte: o quechua era aquilo que se falava no Cusco, a variante cusquenha, e os outros eram dialetos. Isso ficou como uma ideia, né, vem do sentido comum. Então, as pessoas acreditavam que existia uma variedade considerada variedade pura e autêntica, que era a variedade cusquenho-boliviana, e tudo que estava por fora era a variedade chamada de Chinchaysuyo. Isso era uma sorte de erro, né, herdado desde o século XVI, que ninguém tinha questionado. Inclusive, ele vai discutir bastante com historiadores, né, porque tem, segundo ele, nos documentos, provas suficientes para discutir esse argumento. E foram os linguistas, com outro olhar, mais crítico, com mais e melhores ferramentas, né, que começaram a formular outras hipóteses, a demonstrar que aquilo que se afirmava como verdade absoluta não era bem assim, né? E ao longo dos seus trabalhos vai comentar a história de um pesquisador, por exemplo, que foi um dos dialetólogos quechuistas, né?
sobrenome Farfán, na década de 50, que no caso dele foi levantar dados dos materiais que já existiam, mas interpretou tudo desde a ótica da variedade que ele falava. Então, isso dá conta da falta de preparo dele para compreender os sons, o fato dele não saber sobre a multiplicidade de formas, né, que tomam as variedades. Ele acabou normalizando segundo o que ele conhecia, que era a sua própria variedade. Então, depois da década de 50, né, começa toda uma série de outra forma de fazer pesquisa linguística sobre o quechua. Uma coisa que Serrón Palomino também vai salientar é que esses trabalhos servem para ver as tarefas de apresentar taxonomias, mas não dão conta de possíveis inferências, sejam areais ou evolutivas, né? Então, o grande avanço na área dos estudos linguísticos sobre o quechua tem a ver com essas comparações de documentos, a possibilidade de estabelecer esses grupos e subgrupos que eu acabei de comentar. Um pouquinho isso. Bacana. E hoje ela é oficial em algum território? Em quais? Eu levantei umas informações aqui, mas queria ouvir de você. Eu vou começar pelo território, né? Pelo país que ela tem um reconhecimento importantíssimo, né? Que é a situação do quechua na Bolívia. Temos que dizer que a publicação da nova Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, aprovada em 2007, né? Aqui eu abro parênteses, né? Com o governo de Evo Morales e a sua luta, né? Pelo reconhecimento da luta dos povos indígenas. Esse documento, essa Constituição, inicia traçando as bases fundamentais do estudo, em que a pluralidade e a interculturalidade são características importantíssimas, né? Desse povo, desse país. E no que se refere à língua, além do espanhol, né, são reconhecidas 36 línguas nativas que estão distribuídas em vários departamentos, né, da Bolívia. Mas a língua quechua tem ali 26% da população, o falante de quechua. Seguem, né, na ordem aimara, guarani, mas os falantes de quechua são a maioria, né, nesses grupos, né, de línguas nativas. E nas escolas ensinam quechua, né, como segunda língua, em alguns casos, em departamentos como Potosí, Oruro, uma parte de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca. Já o Santa Cruz, por exemplo, se ensina Guarani. Tarija também ensina Guarani. Essa é a situação um pouco para Bolívia, né? E no caso do Peru, a Constituição vai falar que são idiomas oficiais o castelhano, e nas zonas onde predomina também será língua oficial o quechua, aimara e outras línguas nativas. E aqui no Peru eu consegui saber por colegas, né, que estão estudando aqui no Brasil, perguntei para eles como que é a situação nas universidades, por exemplo, e me contaram que é exigido para você aprovar um curso aprovar e se formar, né, ter aprovado o curso de alguma das línguas nativas. Também vai depender da região. Que legal, eu mesmo. tô muito feliz de saber Super disso. legal, que deem essa importância. E no Equador é reconhecida junto com outra língua, né, o shuar. Eles são reconhecidos como idiomas oficiais de relação intercultural. Na Colômbia, eu soube que existe uma academia quechua, né, que tem publicado alguns glossários, mas não consegui saber a parte da legislação, como que é considerada o quechua. Na Argentina, vou falar que tem uma província, né, Santiago del Estero, que é declarado o quechua como língua de pervivência provincial, e o governo determinou que devem ser adotadas algumas medidas para sua preservação, difusão. E nesse contexto, a modalidade de educação intercultural bilíngue, vou comentar assim muito brevemente da situação na Argentina, né, tenta abranger, né, cobrir as necessidades das comunidades nativas. Mas um dos grandes problemas, né, que acontecem é que, além das questões de orçamento,
com todos os países, né? Com as mudanças de governos e tudo mais. Um dos grandes problemas tem a ver com a possibilidade de formar professores que sejam falantes nativos das línguas, para eles mesmos ensinar nas comunidades. Essa é um pouco a história na Argentina, e do Chile eu consegui saber que só recentemente alguns grupos, né, reconhecem que eles vêm de comunidades originárias, né, de comunidades nativas que falam quechua. Então estão começando um processo de revitalização, né, para recuperar sua língua. Isso é o que eu consegui saber do Chile. Como no episódio anterior a gente já mostrou essa condição da Colômbia, né, de possibilidade de cooficialidade de línguas originárias, complementa o seu comentário aqui, É isso Romina. mesmo. Bem, depois de saber tanto já sobre essa apresentação da língua, a Romina já trouxe tanta coisa, pode falar pra gente um pouco sobre a história do povo que fala essa língua? Em que medida também, né, essa história acaba impactando na própria língua, né? E por que a língua está no estágio em que está hoje? Tá bom, vamos tentar responder essa pergunta. Eu gosto de saber como que se chega, né, às respostas. Então, pensava, bom, para responder isso, né, a questão da história do povo, eu vou contar muito brevemente como que chegam as informações para reconstruir a história, né? E vou contar duas figuras relevantes pela riqueza dos documentos que eles deixaram. Um deles foi um sacerdote jesuíta, cronista, historiador e linguista, chamado de Blas Valera, que era filho de um capitão espanhol, né? Os materiais que eles têm deixado são aqueles que servem para que hoje os linguistas consigam dizer alguma coisa sobre o quechua, né? Então, aqui eu vou lembrar o papel dos religiosos e evangelizadores no sentido do que eles deixaram, né? Não de tudo o errado que eles fizeram, que também é enorme e poderia dar até uma conversa eterna. Não sabe, às vezes eu tenho vontade de fazer um especial do Babel só sobre catequização e linguística, sabe? Porque tem todo um uso, né, da linguística para catequização e que muitas vezes a gente consegue chegar a estudos de linguística histórica por conta desse povo que, enfim, um dia vai ter um Precisa especial ter Babel sim, sobre porque isso, é não muita sei. coisa para falar, né? E assim a gente vai abrindo parênteses e fica muita coisa ainda para refletir dentro dessas campanhas que eles levaram, né? Que eles fizeram. Mas concordo, Cecília, tem que fazer esse programa. Esse Blas Valera será o seu nome será mencionado em muitos documentos de historiadores, de linguistas, né? Ele formou parte da Companhia de Jesus em 1568. E, pelos conhecimentos que tinha do quechua, participou também de algumas das missões religiosas dos jesuítas. Então, era um mestiço, bilíngue, letrado de primeira geração. Isso levantou muitas suspeitas, né, por parte da igreja. E também ele participou do Concílio Limense, Terceiro Concílio Limense, em 1583. E se ocupou de traduzir, né, de castelhano para o quechua, catecismos, confessionários e outros textos para aqueles evangelizadores dos nativos. Ele é uma das figuras, então. E a segunda que eu vou querer contar é o Inca Garcilaso de la Vega, que ele foi também um escritor, historiador, né, de ascendência hispano-incaica, nascido no território atual do Peru. E o que ele tem deixado é aquela obra famosíssima que se chama Comentários Reais de los Incas, né? Comentários Reais dos Incas, que foi publicada em 1600.
A partir de tudo isso, do que ele explica lá, os linguistas vão começar a reconstruir um pouco o caminho, né, o percorrido do Quechua ao longo da história. Eu vou contar que a partir disso também os linguistas conseguem elaborar hipóteses e inferências também sobre a realidade linguística de umas línguas sobre outras. E agora sim, entrando, mergulhando na história mesmo, deixando atrás já Blas Valera e el Inca Garcilaso de la Vega, vou contar que Los Andes constituem um espaço sociocultural no qual se consolidaram as sociedades altamente extendidas, né, organizadas, que estavam até com uma hierarquia, né, existiram reinos, senhorios, finalmente impérios, né, como já sabemos, o Império Incaico, né, o último dos impérios, com políticas de expansão territorial e controle econômico. E esses últimos reinos, impérios, tiveram impacto nas línguas e culturas da região. Os vales interandinos, que são de uma extensa área, reúnem principalmente a população que fala quechua, né? Quechua hablante, falarão em espanhol. Mas antes, pelo menos, sei lá, 3.000 anos, eu acho, a população quechua morava na serra e nos vales interandinos. Antes dos incas passar a ser uma sociedade hegemônica e começar a estender a sua civilização, o quechua tinha conseguido ser difundido ao longo da atual costa central do Peru, né, através desses vales, mas também pelo mar, para o atual território equatoriano pelo norte e para a Serra Sul peruana e o Vale Norte e Centro do Chile. E uma forma de compreender melhor essa expansão, temos que pensar nos comerciantes, né? Aqueles, não sei se existe a palavra em português, mercaderes, comerciantes, chinchas, que foram os que difundiram o quechua que eles falavam, conseguindo primeiramente se converter numa língua franca, que aos poucos ia integrar um enorme território multilingüe e plurilingüe, né? Mas que partilhavam em grande medida uma visão do mundo com os outros povos falantes de outras línguas. E eu vou contar também que junto com a expansão do Quichua foram apagadas muitas línguas de diferentes etnias, né, que moravam tanto no Equador como na Argentina. Vou contar que no caso da Argentina, né, a língua diaguita foi uma das que foram apagadas por conta desse processo de expansão. E uma vez estabelecido o poder, né, da dinastia incaica com a ocupação do Cusco, foi o 8º Inca, que se chamava de Pachacutic, que começou a conquistar os senhorios e povos que estavam por perto. Aí a incorporação do reino Chincha ao Império Incaico, né, que começou a ser chamado de Chincha e Suyo, que é a região norte do Império. Teve combates difíceis, né, e também uma política linguística de apropriação e oficialização da língua quechua. E foi Huayna Capac, o Inca, que estendeu o império até o sul da Colômbia. Foi o responsável por estabelecer o quichua, a língua do Chincha y Suya, né, como língua do império, e adotá-la também no centro do poder, no Cusco, que até esse momento falava aimara. Esses primeiros cronistas, né, que eu contei, Blas Valera, el Inca, nos ensinam que antes da chegada dos espanhóis se falava no Império dos Incas, né, um sinnúmero de línguas, entre as quais se incluía também o aimara e o puquina, que, segundo a hipótese dos linguistas, esse puquina era a língua secreta, né? E é graças aos topônimos que eles conseguem chegar a essa hipótese. Os topônimos que aparecem nesses documentos escritos. Só uma nota de rodapé, digamos, para os não linguistas, gente que não está acostumada, a definição de topônimo seria, grosso modo, o nome do lugar. Pode ser de cidade, pode ser o nome do vale, do rio, assim, de alguma forma, né? Esses topônimos, muitos deles, né, esses nomes de lugares, as designações, referem a outra língua, que não é nem o quechua, nem o aimara, né? Mas em alguma parte dos documentos falam daquela outra língua, né?
que era o puquina. E sobre a variante cusquenha, né, que eu comentei faz um momento, os cronistas informam que a língua tinha um papel fundamental na política imperial dos Incas. E Cusco era uma espécie de Versalhes, né, Versalhes em espanhol, onde os filhos dos curacas eram os chefes, né, desses grupos, estudavam a língua cortesana, quer dizer, o quechua tal como era falado pelos nobres do Cusco. Isso formava parte, evidentemente, de uma política de assimilação cultural da elite das províncias conquistadas. Então, alguns pesquisadores se perguntam até que ponto a língua imperial, né, a língua cortesana, era um reflexo da fala autêntica do Cusco. E a língua geral, adoptada pela Igreja com fins administrativos e doutrinários, era ou não era mesmo uma continuação da língua imperial incaica? Todas essas perguntas ainda estão abertas, né? E a dificuldade de reconstruir com poucos elementos também ainda está presente. Tem muito trabalho na frente, as pessoas que se dedicam ao estudo do quechua, né? das línguas nativas, que tem tanta história por trás. Cara, é muito bom ouvir você falando, porque a gente tem às vezes numa primeira pesquisa mais superficial, é como se fosse uma coisa muito mais homogênea, né? Tinha o povo Inca, o Império Inca, a questão de ser um império a gente sabe, né, geralmente, e que aí todo mundo era a língua do império, o Quechua. A gente perde muito dessa parte não necessariamente, sabe? Existe muito mais coisa por trás disso. E como império, ele acaba se sobrepondo e apagando os povos conquistados, os povos subjugados, isso. né? O que eu percebi, por vezes, lendo, né, para me informar sobre a situação, é que é um labirinto falar desses temas, porque tem muita coisa. São séculos de história, né, para reconstruir. E também para compreender como uma língua hoje é falada em tantos países da América Latina. A pergunta, né, que eu me fazia é como possível explicar essa expansão do quechua. E um pouco para responder a sua pergunta, qual a situação da língua hoje, né, por conta dessa história, para compreender um pouco o que acontece, temos que pensar em um conceito que, vou contar, era fundamental, né, se refere aos mitmais, que era a política de mitmais era um método que implicava transferências planejadas, né, de populações inteiras para regiões que eram menos desenvolvidas ou que tinham, sei lá, um alto grau de rebeliões ou revoltas, né? Com a intenção de manter a supremacia, as autoridades do Império Incaico enviaram membros, né, de algumas comunidades a se estabelecerem em outras terras, como um mecanismo mesmo, né, de controle, de expansão. Isso favoreceu a diversificação linguística e também uma relativa unidade pela vida, né, de uma língua comum do Império Incaico, o quechua. E essa política de migração forçosa dos mitimais utilizada pelos incas, né, para garantir a difusão dos modos de vida e padrões culturais e organizativos, junto com a marcação da presença dos novos povoados e territórios conquistados. Isso explicaria um pouco a questão do como que tem o quechua presente em tantos países, né? Sobre a situação específica da Colômbia, a família quechua tem se estendido pelo sul, né, andino colombiano, e se acredita, né, que a língua foi levada pelos mitimais do Império Incaico ou pelos indígenas que acompanharam os conquistadores que incursionaram na Colômbia e que eles eram do Quito, né?
esclarecer que essa área onde se fala quechua não é contínua, né? Também isso vale a pena salientar. Ela tem interrupções no norte do Peru e no norte da Argentina, e a explicação para isso tem a ver com o avanço do espanhol sobre as línguas originárias faladas nesses lugares. Lá não existiu um processo intermédio de quechuização. Isso explica porque que não tem a continuidade. Em alguns pontos não está presente o quichua, né? Tem outra língua ali. E, embora tenha sido muito forte a política de castelhanização, as variedades da família quechua têm se mantido, né, em grande medida. Em alguns casos, apresenta tendência ao deslocamento, né? E, na atualidade, apresentam diferenciações, como eu contei faz um momento, né, importantíssimas entre o quechua ou guaiguás, e que é cronologicamente mais antigo também, né? E o Quechua 2, Guampuy. E, no geral, assim, para ir finalizando a resposta, poderíamos afirmar que das línguas nativas, né, o Quechua conserva um altíssimo grau de vitalidade quando se compara, por exemplo, com outras línguas nativas, né? Agora, eu vou contar também que é necessário fazer uma diferenciação do que acontece quando as pessoas que moram em determinadas regiões e são falantes de quichua se instalam para morar em âmbitos urbanos, né? Ali a situação muda por causa do contato com a língua majoritária. Mina, você conta um pouquinho mais da cultura, algo específico sobre... é que é tanta gente que, né, como não é contínuo, né, tem essas... Como não é contínuo o território em que se fala essa língua, e ser um território tão grande, deve ter bastante variação, claro, não vamos tratar como uma coisa homogênea, mas, não sei, coisas que houver em comum. Eu queria te Vou contar perguntar dos sobre os quipos, quipos. sim. Estava pensando que essa diferenciação, né, da língua, como que muda desde, sei lá, a Colômbia ou o Equador. Eu estive lá numa comunidade quichua, né, do Equador, e como que muda as costumes, mesmo nas festas, as danças, as músicas, até a Bolívia, né, uma comparativa, ou até a região da Argentina, onde se fala quechua, que é essa província Santiago del Estero. É enorme a diferença. Isso é maravilhoso também. Dos quipos, eu vou contar, Cecília, que eles podem ser considerados um mecanismo ou eu acho também um recurso, né? Para você ter uma ideia, é um instrumento que servia para guardar informações. E são cordas. Aliás, várias cordas, né? Uma principal que é comprida, longa, né? De onde se atam outras cordas. E essas outras ficam pendurando, como se fosse um colar, né? E a pergunta que a gente pode se fazer, né? Os quipos estão em alguns museus. Eu já vi quipos ali na minha frente, né? É possível ver eles, além das fotos que estão na internet. A pergunta que a gente se faz quando vê isso é o que tem essas cordas, né? Que são nós ou laços, e ali estava guardada a informação. Vários autores vão considerar isso um sistema de codificação de informação que pode ser comparada com a escrita, né? Pois é possível alcançar mais de 8 milhões de combinações, graças a essa diversidade de cores, de cordas, né? Graças à distância entre cordas, posições e tipo de laços possíveis. Então, tem um engenheiro britânico que é especialista na cultura pré-colombina, que ele vai afirmar que os quipos serão livros com uma escrita alfanumérica, onde os números simbolizados em cada nó, em cada laço, representam uma consoante da língua quichua. E, por sua vez, tem uma equivalência com as cores das cordas e com os desenhos geométricos. Essas são algumas das hipóteses que tem por volta dos quipos, né, desse instrumento tão curioso.
Cara, é muito, muito interessante, né? Um modo de simbolização, assim, que a gente não tá acostumado, né? Para trazer mais informações sobre uma dessas figuras, né? No começo desse bloco, a Romina falou de figuras que são importantes, que contribuem muito para a gente compreender a história, né? Envolvida com a língua quechua. Vai participar aqui o Matias, que já esteve em outro momento com a gente. Daí, na terceira vez que ele participar, ele vai poder pedir uma música já, que vai ser já especial. Sobre uma figura muito importante dessa população, que tem uma simbologia que reverbera até hoje, que é o Tupac Amaru. Boa aurora boreal, ouvintes do Babel Podcast. Meu nome é Matias Pinto e eu sou apresentador do Xadrez Verbal, a sua revista quinzenal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a pandemia viral. José Gabriel Condorcanqui Nogueira era um notável membro da elite crioula e também descendia da linhagem inca de Cusco em meados do século XVIII. Em meio à crise econômica que se alastrou pelo vice-reinado do Peru no final da década de 1770, José Gabriel adota o nome de Tupac Amaru II, reivindicando o posto do seu antepassado, que foi o último supa inca de Vilcacamba, já no período de declínio do Tahuantinsuyo, após a chegada dos espanhóis na região em 1532. A maior revolta anticolonial dos Andes teve início com a execução do corregedor Antônio de Arriaga, em 4 de novembro de 1780. 14 dias depois, Tupac Amaru II e seus homens derrotaram as tropas espanholas na localidade de Sangarará. Contudo, ele acabou perdendo o controle dos seus seguidores e, depois de seguidas derrotas e a incapacidade de controlar Cusco, Tupac Amaru II foi traído por 2 de seus oficiais e entregue às autoridades metropolitanas em 6 de abril de 1781, sendo executado na Praça de Armas em 18 de maio. O legado revolucionário de Tupac Amaru II foi observado em outras partes da América Espanhola nos séculos seguintes, a começar pela província cisplatina, no qual foram apelidados de Tupamaros os milicianos gaúchos seguidores de Dom Venâncio Benavides, aliado de Artigas nas lutas por independência. Já no século XX, esta nomenclatura foi reutilizada pelo Movimento de Liberação Nacional, o braço armado do Partido Socialista, no começo da década de 1960. Inspirados também pela Frente de Libertação Nacional da Argélia, os Tupas participaram de diversas ações guerrilheiras, como os sequestros do cônsul brasileiro Aloysio Dias Gomide, do embaixador britânico Geoffrey Jackson, de Ulisses Pereira Reverbel, presidente da União de las Empresas Transmissoras de Energia, e as execuções dos agentes da CIA Dan Mitrione e do inspetor Héctor Moran Charquero, ambos acusados de tortura. Contudo, um erro de cálculo político fez com que os Tupamaros batessem de frente com as Forças Armadas, resultando no Abril Sangrento em 1972, mês no qual diversos oficiais foram executados pelos guerrilheiros. A resposta foi implacável e, até novembro, mais de 2.800 membros da organização estavam presos, 800 foragidos e 62 mortos. O governo de Juan María Bordaberry, que havia sido eleito no ano anterior, teve como uma das primeiras medidas a Lei de Seguridad del Estado, que previa que os crimes cometidos pelos Tupamaros ou outras organizações terroristas ficariam compreendidos dentro da competência da Justiça Militar. E, dado o clima de insegurança, difundiu o Decreto 464 nas primeiras horas de 27 de junho de 1973, na prática, um contragolpe, dissolvendo a Câmara e o Senado, além de criar um Conselho de Estado presidido por ele em aliança com as Forças Armadas. Um dos Tupamaros mais conhecidos e que esteve preso durante 12 anos foi José Pepe Mujica, que posteriormente seria eleito senador e presidente de 2010 a 15 da República Oriental do Uruguai. Já no Peru, o movimento revolucionário Tupac Amaru surge no começo da década de 1980, em um contexto de escalada da violência, na qual o MRTA atuava na cidade, enquanto o Sendero Luminoso no campo.
A ação mais destacada do movimento foi durante a ditadura de Alberto Fujimori, quando 14 guerrilheiros tomaram a residência do embaixador japonês em Lima no final de 1996 e mantiveram 72 reféns durante 4 meses até serem executados pelas forças especiais do exército peruano na Operação Chavín de Huántar, na qual apenas um refém e 2 comandos foram mortos. Cerca de 3 meses antes da última grande ação dos emerristas, o rapper estadunidense Tupac Amaru Shakur era assassinado em Las Vegas, aos 25 anos, na noite de 13 de setembro. Filho de Afeni Shakur, uma militante histórica do Partido dos Panteras Negras, ele foi nomeado em homenagem ao líder revolucionário andino e adotou como nome artístico a grafia Tupac, substituindo a primeira sílaba do nome pelo numeral 2. Ao todo, ele lançou em vida 5 álbuns, além de diversas coletâneas e discos póstumos, consagrando-o como o rapper mais influente da história. E se você tiver interesse em acompanhar o noticiário internacional não convencional, convido vocês a escutarem o Xadrez Verbal a cada 2 sextas-feiras, revezando também com o nosso especial sobre a pandemia do coronavírus, com a presença de Átila Yamarino. Romina, vamos ouvir um pouquinho um falante? Vamos ouvir um pouquinho dessa língua? Diz o que você separou pra gente ouvir. Eu separei agora um falante, né, que é de uns podcasts que eu achei muito legais, de um maestro, né, de uma pessoa que fala quechua como língua materna e agora se dedica a ensinar mesmo o quechua para as crianças. Isso no Peru. Essa foi a seleção. Vamos ouvir então. Imaynaya waykikuna panaykuna yachasunchismanta. Sutimi José Abelardo Re. Kunan kashani Universidad Nacional de San Agustín Arequipapi. No karimasa runasimi yachachihuan. Pay yachachin kay Universidadpi. Hola amigos y amigas de Yachasunchis. Mi nombre es José Abelardo Re y ahora me encuentro en la Universidad Nacional de San Agustín para conversar con un profesor que enseña quechua en esta universidad. Imaynaya kashanki waykay. Alliyanmi kashani kaypi. Ima sutiki. Sutiqa Leogilio Muriel Hanqo. Maypin pakariranki. Noqa paqarirani Uririllo llaqtapi. Chay Uririllo llaqtaqa ayaviri llaqta hap'iñinpin kashan. Puno llaqta hap'iñinpi. Imaynantan kan yachanki rimayta runasimita. Noqa yachani runasimi rimayta huch'uy chaymanta wawachaymanta. Esse é o momento em que a gente faz linguística mais hardcore, assim, né? A gente vai analisar estrutura linguística da língua do dia, o quechua, que eu sei que ele tem só 3 vogais, né? Que é o A, I, U. Não sei se tem variação, se tem alofones, e aí você me diz. Então, acho que a gente pode começar por aí, assim, tópicos de fonologia. Tem, sim, essas 3 vogais, né? É um sistema trivocálico, vamos falar os especialistas, A, I, U, e aqueles alofones, né? O, I, U, E e O. Então, segundo as variedades que falem, as pessoas poderão pronunciar el, nhoja, ou nhoja, né, que equivale ou significa essa primeira pessoa, eu. Isso para contar um pouquinho, e o fato dele ser trivocálico, a gente poderia se perguntar, mas por que então nós falamos quechua? Se em teoria tem só I, não tem E para falar quechua, né? Então isso tem a ver com aquele ouvido dos primeiros cronistas, né? Ali está o espanhol, o ouvido dos espanhóis, que nós temos as 5 vogais, então eles tentavam transcrever do jeito que eles podiam, né?
Isso foi ficando nos documentos por causa disso. Algumas regiões vão falar quechua e outras quichua. Inclusive, é interessante que no Equador vão falar quichua com K e W. E na Bolívia, no Chile, vão falar quechua, né? Com Q e U, quechua. Não vão utilizar essa W. Tem uma pergunta. Vai ser muito importante e isso é uma pergunta que os ouvintes já vão saber a resposta assim que eu terminar de falar. Como você indica que a gente coloque no nome do episódio? A hora que a gente escrever lá. Eu acho que poderiam episódio escrever tal. quechua. Quechua. Com Q e U, né? Com Que E. Peraí, com E ou com I? Não entendi. Que é a tá, forma, ok. né, como por causa das, eu Ok. acho, né, das pesquisas linguísticas que elas nomeiam dessa forma, embora reconheçam a existência dessa outra, né. E também aqui falar que essa diferenciação, né, eu falei das vogais, mas das consonantes, na Colômbia não vão falar que as pessoas são falantes de quechua, eles vão chamar a língua de inga. Né? Vamos ver ali a diferença, né, entre K de Inca e Ga. Né? Eles vão chamar que falam a língua Inga, mas é o quechua que a gente conhece, com algumas diferenças lá. E também sobre a fonética, eu vou contar assim uma curiosidade, sei lá, sobre as consonantes oclusivas, né? Adoro. E eu acho isso, para um falante de outra língua, seja espanhol no meu caso, no seu caso português, é um pouquinho, né, a complicação, como que entra a complicação do quechua. Nas consonantes oclusivas vão ter 3. Vou dar alguns exemplos, né? Pá, pata, por exemplo, né, que é em uma estação, né? Eu acho que é gare, pode ser gare, o que tem nas estações. Gare. Não, para descer. A pessoa? O trabalhador? Não. Procurei aqui a tradução, porque em espanhol é andén. Andar, andar, então, é isso. Ah, o andar. Pera. Então vão ter o som Ok. pá, de pata, Aham. e vão ter outro Pata. som, que é um pouquinho aspirado, né, como pata. Pata. Isso vai querer dizer, né, que significa quebrado. E tem um terceiro som oclusivo, essas consonantes oclusivas. E vai sonar diferente, olha só. Patai, Ai, meu Deus. patai, patai. Né? Vai dar um golpe aí. Pera, me explica direitinho. Vamos lá. Minha Vão cabeça, ter- meu ouvido não tá treinado. Mostra a diferença Tá, eu vou dessas pronunciar. aspirações, assim. Pata, olha como o som se escuta, né? O som da P, pata. Eu vou pronunciar depois uma mais aspirada, pata, pata. Isso tem outro significado, quer dizer quebrado, né? Em quechua. E eu vou ter um terceiro, que tem é golpe mesmo, em português. Patai, patai. É assim. Isso, patai, né? É bem mais forte. Isso acontece com o som acho que eu bilabial, entendi. né? Eu acho. Pata, oclusivo. E aí é só com som bilabial, só esse som que a gente faz com os lábios? Ou tem essa variação, Isso existe existem em outras pá oclusivas também. também? Olha só, eu vou pronunciar tanta, olha como eu pronuncio a inicial, né? Tanta, que é que nem no português ou no espanhol. E vou ter uma que é aspirada, tanta, tanta, que significa usado. E eu vou ter uma terceira também com esse golpe, que nem a pai, que eu acabei de mencionar, né? Que é tanta, tanta, significa pão, tanta. Esse som não temos nem em português nem no espanhol. Achei bem interessante e difícil também para a gente aprender. Nossa, eu aposto que não ajuda a gente. E eu aposto que quem estiver ouvindo o episódio vai estar igual eu aqui, mexendo a boca e talvez perdigotando nas pessoas. Então é melhor não fazer isso perto de... Não Mas ouça se esse for episódio na perto de padaria, alguém pode nesse pedir momento. tanta, que é pão, tanta. Tanta.
Essas são algumas Que legal. dos aspectos que eu queria contar ali, dos sons. E não sei se você perguntou sobre a morfologia ou contou alguma coisa já, ou sabe alguma coisa? Eu ia perguntar bem Ótimo. agora. Coisas de morfossintaxe. O que eu sei é que o Quechua é uma língua aglutinante. Quando a gente precisa acrescentar mais informações, a gente quer acrescentar mais informações sobre uma palavra, uma situação, em vez de a gente usar mais palavras, a gente vai colocando sufixos na mesma palavra. Eu consegui um exemplo aqui. Sei que a Romina tem um exemplo Pode também. começar. Quem começa? Ó, qualquer coisa você faz a pronúncia mais adequada aqui e tal. Mas o assi, tá certo? Que seria casa. Se você fala o asicha, seria casinha, casa pequena. Aí se você acrescenta além do cha, um iki, fica o asi chaiki, chaiki, fica a sua casinha, né? Tem esse possessivo junto. Se além do cha, do iki, você acrescenta mais um tiki, fica o asicha iki chiki, fica a casinha de as suas casas, tipo a casinha de vocês, o possuidor no plural. Se além dessas coisas todas você acrescenta kuna, fica o asicha iki chiki kuna, aí tanto o possuidor como a casinha lá fica no plural, ficam as casinhas de vocês, as suas casinhas. Se você acrescentar mais um pune, você põe como uma certeza no que você está afirmando. Então fica wasichaiki chikiku na pune, e aí fica como definitivamente as casinhas de vocês. Aí, se você quiser ainda falar que, dizem que, digamos assim, né? Você coloca um S depois disso tudo e fica como wasi chaiki chiki kunapunis. E é como definitivamente as casinhas de vocês. Dizem, ou dizem que definitivamente as casinhas de vocês. Olha só. Algo desse tipo. Olha só. Você tem mais exemplos? Ou mais informações Eu trouxe, mas é morfossintáticas bem sobre a língua pra simples. trazer Eu pra gente? não compliquei tanto. Ah, eu não tô aqui pra ajudar o ouvinte, não. Mentira, ouvintes, eu gosto de Rumichunco. vocês. Olha, a união, né, de rumi, que é pedra, e chunco, que é coração. Então, rumichunco vai ser chamado dessa forma pessoa insensível. E outro exemplo, segundo que eu trouxe, né, que é do Quechua Central, o sufixo sapa, que significa muito, grande, e ele funciona como aumentativo. Então, eu posso falar pica-sapa para falar cabeça grande, né? Pica é cabeça e sapa é grande. E huacaisapa. Huacaisapa é a pessoa que chora muito. Vamos pensar num bebezinho. Em espanhol seria chorón. Isso. Waka é que chorar? chora. É chorar? Huacaisapa, que chora muito. Uma pessoa... Repete o sim. insensível, por favor. Rumichunco. Gravem pra mandar pros crushes que não responderem, pros contatinhos que não responderem. Mais uma informação que vale a pena gravar, decorar. Também eu vou contar assim Quero muito saber brevemente que quando tem um sufixo, ele nunca vai começar por vogal. Sempre vai começar com consonante, né? E não existe prefixo, só o sufixo. Temos a palavra raiz e os sufixos, né? Esse comentário, apenas para a questão morfossintática. Tem umas coisas que fogem um pouco do padrão da nossa língua materna, que no caso de nós duas compartilhamos línguas que têm prefixo e sufixo, né? Mas quando a gente lida, eu pessoalmente quando lido com uma língua que é diferente da minha, mas pelo menos é uma coisa só, eu me sinto mais segura assim na hora de me aproximar dela, porque parece que fica mais simples chegar a um padrão, assim, reconhecer um padrão, mesmo, né, na hora de falar. É bem assim. Eu também senti a mesma coisa quando fui saber disso. E também o fato delas começarem com consonantes, né? Isso ajuda muito também. Para reconhecer, na etapa inicial, né, de processo de aprendizado, eu acho que ajuda bastante aos estudantes. Eu já estou me imaginando como estudante do Quechua, né? Eu estou sonhando com os olhos abertos
ir para lá, a Bolívia, estudar um pouco, ficar lá em alguma comunidade aprendendo quechua. Maravilha. Eu sei que o Quechua tem declinação de caso e que ele tem 19 casos. É isso mesmo? Assim, eu nem separei os nomes dos casos porque teria que explicar um por um e eu acho que a gente não tem tempo para isso, mas eu achei interessante pensar isso, sabe? De ter tantas especificações assim da função da palavra na oração, Eu não sei digamos. os nomes, mas eu já vi que tem, sim, a questão daquela declinação. E uma coisa que eu separei também é que nós temos palavras no português também que são de origem quechua. A gente vai ver como muitas, inclusive algumas, acabam chegando via espanhol, né? Por exemplo, a palavra pampa, que significa vale, planície, aliás, melhor até, ou terreno. A palavra mate vem de mati, e que seria como cabacinha, né? Que é como se fosse aquela a cuia em que a gente chama o chimarrão. E cuia é tupi. Então, por isso que eu falei que acaba assim e não cuia, porque, sei lá, separar. E aí tem umas coisas também que são mais regionais, assim. Então, quem tiver ali pela região sul do Brasil vai saber mais, por exemplo, as palavras China ou chinoca. Eu ouvi mais no Rio Grande do Sul isso, tanto em rocks tradicionais do Rio Grande do Sul, como em Érico Veríssimo, tal, foi ali que eu aprendi o que era China, né, que é muito usado para mulher de origem indígena, principalmente. Pode ter um uso pejorativo também de prostituta, coisa assim, mas também pode ser geral, assim, tipo, sei lá, vou ficar com a minha China, com a minha chinoca, né? Segundo o Nascentes, vem do quechua china, que significa fêmea do animal. É meio desconfortável pra mim, enquanto saber mulher. disso agora. Olha só, Essa o dia do associação. podcast do quechua você veio conhecer a origem, né, dessa palavra. Pois é. E tem outros termos que, né, como llama, poncho e coca. O que fazem Eu muito tenho mais sentido serem duas de que você origem não quechua. mencionou, Cecília, que é um regionalismo, né, do Rio Grande do Sul, tambo. Essa palavra, né, estabelecimento onde são mantidas, né, as vacas para a venda do leite, né, que vem do quechua tampo. E também a palavra gaúcho, né, é uma palavra de origem quechua, que vamos utilizar muito na Argentina também, vamos pronunciar gaúcho, não vamos dizer gaúcho como vocês. Sim, a gente aportuguesando um pouquinho, né? Que legal, cara. Então, mais alguma informação de língua que você queira Eu trazer? vou querer contar, assim, muito brevemente, que em 2015 a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu um princípio que é dos povos nativos, né, dos povos indígenas, como parte, né, ela adotou esse princípio. E esse princípio está em quechua. Eu vou dizer para vocês como que se chama. Todo falante de quechua conhece esse princípio. Ama sua, ama Yulia, ama Caria. Não seja ladrão, ama sua. Não seja mentiroso, ama Yulia. E não seja folgado, ama Caria. A macalha. Esse eu vou aprender bem forte. Olha, Ai, animal, adorei. eu também não sabia disso. Foi na hora que eu fiz a pesquisa, quando eu perguntava para as pessoas da primeira geração e da segunda, você conhece palavras na língua, né, no quechua? A segunda geração conhecia muito bem esse princípio, esse ditado, ama sua, ama Yulia, ama Caria. Todo mundo me contava sobre isso e agora eu vim saber que a ONU reconheceu também como um princípio. Agora eu quero aprender quechua. E como é que a gente pode aprender? Traga as suas recomendações. Você achou Romina, também eu algumas separei umas coisas, eu coisinhas vi. também. Eu vou recomendar um site que está no YouTube, que tem coisas super interessantes,
os professores são falantes nativos do Quechua e o canal da PUC, né? Que eles têm cursos de Quechua lá disponíveis, você vai no horário que quiser, quando estiver mais confortável na sua casa, coloca ali no YouTube e tem os cursos, né, de pronúncia, todas essas questões que a gente comentou aqui muito brevemente, tem lá no canal de YouTube da PUC Peru, para aprender, além dos dicionários, né, que estão disponíveis também na internet. Isso, eu vou falar que tem um tradutor que eu achei muito interessante, que é o Katari, porque ele dá a possibilidade de traduzir para 5 variedades do Quechua. Aquela variedade que se fala no Cusco, em Ayacucho, Cochabamba, Tucumã e Imbabura, no Equador. O nome desse tradutor é www.runasimi.org. Não sei se pronunciei certinho o português. Você me corrige, Cecília. Isso, org. 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 No meu português é org. E eu vi que depois que eu encontrei um dicionário de espanhol, quechua, e aí depois que eu me dei conta que é o mesmo que você tinha indicado também, que é glosbe.com/. Bem, vai ficar o link aqui embaixo, que é o Glosbe. Pra gente que fala português fica um pouco mais simples, não necessariamente, claro, não 100%, mas é de espanhol pra quechua, então já facilita um pouco pra gente. Tem um episódio do Lango Focus, que é um canal do YouTube que a gente já citou aqui em outros momentos, que tem muita coisa bacana. E tem um episódio sobre quechua, tá em inglês, só que dá para ativar a legenda em português lá. Né? Só configurar a legenda lá embaixo, é uma boa legenda, inclusive. Verifiquei antes. E também no YouTube tem um canal que chama Julingo, que é a Julie, que é isso, também tá em inglês. Aí no caso dela, não tem legenda. Aí, quer dizer, eu tô vendo agora, não tem legenda em português, assim. Se alguém se sentir confortável, tal, vai ter lá no YouTube, vai ter lá em inglês também, mais um complemento, assim, só, né? E para ler, coisas para ler, eu vi que tem até o Pequeno Príncipe em quechua. Tem sim, é maravilhoso isso. Mas eu queria que você recomendasse algo pra gente. Eu vou contar pra vocês que tem uma resenha, né, e todo um comentário bem legal, agora não estou achando onde que eu coloquei, do livro Los Ríos Profundos, que eu recomendo muito. Ler esse livro, se você está planejando ir para conhecer o Machu Picchu, tem que ler antes da viagem esse livro. E ele foi traduzido ao quechua. Eu vi que você separou algo de música pra gente ouvir. Apesar, assim, vai ter coisa no final também de indicação, mas você separou coisa de música pra gente. Eu separei uma música que eu gosto muito. Eu gosto muito de escutar a história da mulher, né? Luzmila Carpio, que é uma boliviana que faz música em quechua. E ela tem uma história muito interessante, de vida, né? Uma história de vida interessante. Ela até concedeu algumas entrevistas onde conta, e dá para acessar também as suas músicas, todas em quechua. E já passando para o rock peruano e blues, em quechua temos a banda peruana Urpa, que vamos deixar também o link. Além de uma menina nova, né, que é a Renata Flores, também ela é peruana. E ela vai contar um pouquinho nas suas letras, né, nas suas músicas, ela vai cantar tudo em quechua. Que é uma forma de protesto, né, contra o bullying, aquela discriminação que sofrem as crianças e os jovens que falam quechua. E tudo isso também por causa da dificuldade para eles falar corretamente o espanhol. Então, leva um pouco nas suas letras, na sua música, esse protesto. E também eu separei a grande descoberta, o Liberato Cani, que ele faz happy, em quechua, também como uma forma de resistência, né? Ele vai contar que faz isso em quechua, rap,
como uma forma de tentativa de revitalização, mas que também tem a ver com um processo identitário dos jovens no Peru, né? E ele fala assim, para o quechua não se perder, para não perder a língua, mas também para reconhecer, né, suas raízes, que são profundamente indígenas. Recomendo muito esses jovens e não tão jovens das bandas do Urpa, né? A Renata Flores, a Luzmila Carpio e o Liberato Cani. Ai, ótimo. E aí eu lembrei aqui de algo, bem, que vai falar, é para ler, mas fala de cinema e música, que é uma matéria que tem no Brasil de Fato. O título da matéria é Um Cinema Útil para o Povo, que é sobre um livro do cineasta boliviano Jorge Sanginés e do grupo O Camal, que vai ajudar a dar uma contextualização assim sobre os temas. Acho que pode ser muito legal. E aí já vai procurar o trabalho do Jorge, né? Já que, né, citei já cinema, vamos falar de produções audiovisuais agora, né? Eu vou querer recomendar muito um site que se chama Retina Latina, no português seria Retina Latina, que tem muitos filmes em quechua, inclusive, né? Você pode escolher lá segundo o país. Eu quero ver um filme do Equador, né? E tem a lista com todos os filmes, e tem a lista com os filmes do Peru, que abundam os filmes, tem muitos, né, em quechua, com subtítulos. Ali os subtítulos estão em espanhol, mas dá para compreender tranquilo. Não percam essa possibilidade, porque esse site é maravilhoso mesmo. Eu estou recomendando para todo mundo. E é uma recomendação que tem muita recomendação dentro, né? Ótimo. Eu encontrei, assim, no YouTube um documentário que tá em inglês também, e aí tem aquele tom meio... não sei explicar bem. Não sei a palavra para essa experimentação estética de um documentário feito por estrangeiros de Estados Unidos e Europa sobre povos do sul global, coisas assim, sabe? Não sei explicar. Então, não é a coisa que me despertou mais tesão de ver, mas tem imagens muito belas. Então, e não é muito longo, então acho que vale dar uma passadinha. E eu tenho uma coisa também que eu lembrei, e é um momento relax, assim, que é o filme Pachamama, aquela animação que tá na Netflix. É fofo, cara, é muito legal. Tem várias animações legais e fofinhas. Nessa Retina Latina que eu contei também, tem algumas que valem muito a pena, que vão pra, assim, uma ternura. Não sei se tem essa palavra no português, ternura, mas são mesmo. Sim, sim. E aí, eu também encontrei um site, e que eu acho que vai de encontro ao que a gente comentou antes sobre isso da catequização cristã, sabe? Relacionado ao estudo das línguas. Porque eu encontrei um site que chama runacime.com. Eu fiquei até em dúvida se eu trazia aqui ou não, sabe? Se era o caso ou não, se tinha a ver com o Babel ou não, mas eu achei que valia a pena ser mencionado, porque ele é esse exemplo de evangelização, que se baseia muito na tradução da Bíblia para os povos locais. Tanto que lá eles vão lá falando assim de tipo coisas que eles querem fazer, eles falam tipo de alcançar todas as etnias do Peru com a palavra de Deus nos seus próprios idiomas. E eu tô em dúvida ainda se eu vou deixar o link aqui ou não pra galera abrir, mas acho que é um bom exemplo, sabe, de como isso, às vezes a gente acha que, porque lá os jesuítas no século XVI, XVII, não, isso é até hoje. A gente vê como a igreja cristã, principalmente a neopentecostal, né, chega nessas populações que muitas vezes, né, principalmente quando elas estão em condições muito complicadas de sobrevivência, chegam como oferecendo um alento, e aí, mais que o objetivo geral é convertê-los para a fé cristã. Que é muito complicado, porque você vai assimilando para essa fé cristã e vai apagando toda a cultura, a história, a cosmogonia daquela população. É isso, né? Mesmo. Existe isso e está muito presente. O problema é quando isso vira uma ferramenta política, né?
Vou levar a palavra de Deus, mas por trás eu tenho outro objetivo, que não é nada ingênuo. Sim. Inclusive, lá, esse ano a gente participou, o Bruno e eu, de um podcast chamado Deutsch Gays, que é sobre alemão, e a gente comentou um pouco disso ao falar do Lutero, do Martinho Lutero, traduzindo a Bíblia, né? Do latim pro alemão que se falava naquele momento. Então, enfim, o bagulho é antigo e tem fins diversos, né? Inclusive, geralmente políticos. Isso mesmo. Eu vou recomendar, antes de finalizar, um site que leva em consideração o trabalho que está sendo feito na Bolívia, no Peru, no âmbito escolar. Como que se tenta revitalizar as línguas, não só o quichua, né? E esse site é da FUNPROEB Andes. Depois eu vou deixar aqui também o link para vocês, porque tem muitos trabalhos interessantíssimos de todo o trabalho de alfabetização que eles fazem, né? Como que se pensam as línguas indígenas desde a pedagogia, né? Desde os próprios falantes, né? Que se formam para ensinar as crianças e para não perder essas línguas. Será que tem alguma ligação com outro que eu separei, que dos Consejos Educativos de Pueblos Originários? Bem, eu trouxe aqui esse CEPOS. Eu não conheço esses CEPOS. Não sei se tem alguma ligação. Nossa, eu fiquei muito apaixonada. É fogo, cada episódio eu fico apaixonada no tema, assim, um tempo. Eles se propõem como tem uma proposta de educação intracultural, intercultural e plurilingüe. E tem conselhos voltados para outras, assim, dentro dele tem alguns conselhos. Tem o do Quechua, por exemplo, né? Por isso eu trouxe. Mas também tem conselhos voltados para outras línguas da América. Então tem o Aymara, tem o Guarani, tem o Guarajo, tem o Chiquitano. Eu vou deixar o link aqui e eu acho que é um ótimo lugar para ficar explorando, assim, várias realidades plurilingües e com base nessa ideia de educação voltada ao bem-estar comunitário também. É isso, acessem o link e viajem, se divirtam, porque pareceu uma proposta muito bacana. E aí, indicações de podcast, tem o podcast que você já citou, né? Quando a gente falou do som. Você gostaria de falar mais algo, complementar algo sobre... Não, na verdade não tem muito para falar sobre podcast, porque não encontrei muito. Não sei se foi falta de tempo para procurar. Eu só encontrei esses. Super acontece. Acredito que deve ter mais, né? Talvez com um tempinho para consultar os colegas que falam quechua, talvez consiga saber se tem outros sites onde tenham podcasts. Ou falando mesmo com o Liberato Cani, né? Que ele é agora um impulsor da cultura, né? Ele está tentando divulgar mesmo o quechua. Além do Yacha Sunchi, que é esse que a Romina tinha comentado antes, não vai abranger tudo sobre esse tema, porque, né, tem um episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Peru. Eu não sei se você conhece, Romina, mas o Fronteiras... Ele tem futebol no nome, mas o futebol é só uma desculpa para eles falarem de história, de política, de cultura, assim, só a linha, assim, que amarra, mas é tipo, é um podcast de história, na verdade. E aí, é um dos que dá pra gente entrar em contato com a história da língua quechua, né, porque fala de onde estaria, tipo, a capital, ou o centro administrativo desse Império Inca. Adorei, aqui estou dando uma olhada e tem recomendo. muito material interessantíssimo. Vou mergulhar. Sim, eu recomendo sempre. Matias, muito obrigada pela participação mais uma vez, inclusive. E vamos de recados finais, então.
Eu queria começar agradecendo a sua participação, Romina. Foi muito legal. Eu aprendi muita coisa. É para isso que eu faço esse podcast, inclusive, que é para eu aprender. E você cumpriu muito bem esse seu papel de me ensinar coisas. E aí eu quero que você fale aí, deixe seus contatos. Se você quiser ser contactada também, né? Que você pode querer ficar em paz. E se tiver, sei lá, quiser anunciar, sei lá, tá vendendo uma bicicleta às vezes, qualquer coisa assim, é o seu momento. Tá, Faça seu tudo que jabá. eu ofereço. É engraçado. Não, eu também agradeço muito. Para mim também foi uma possibilidade. Eu me deparei com que tinha muitas coisas que eu não conhecia ainda da língua, né? Sobretudo da história, que eu fui na procura, fui ler muita coisa interessantíssima, que fez com que eu me apaixonasse ainda mais. E também eu descobri, eu sou filha de pais que são da província de Tucumã, né, que é no norte da Argentina, perto da Bolívia. E eu fui descobrir que eu me criei ouvindo muitas palavras em quechua, só que eu só descubro que eram quechua agora, né? Como champa, guacho, champa para cabelo, guacho para filho que não tem mãe, né? Mishi para gato. Meus pais falavam a hora toda dessas palavras. Cuchi para porco. Isso foi fantástico, essa descoberta. Agora que eu mergulhei ainda mais na língua. E agradecer também, então, pela possibilidade, pelo contato. Quem quiser me contatar, eu estou nas redes como Romy Toranços. E sobre as vendas, né? Eu não tenho bicicleta por enquanto para vender, mas posso oferecer. Eu estou dando aula de espanhol aqui no Brasil. Então, quem quiser me contatar para, sei lá, precisar de alguma coisa da gramática da língua espanhola, para conversar mesmo, escrita de textos, no âmbito acadêmico, o que seja, eu estou à disposição. Estou fazendo essas tarefas nesses últimos tempos, além da pós-graduação, né? Não, e a gente sabe como é difícil a vida do pós-graduando. A gente não tem reconhecimento nem social, nem monetário, né? Muitas vezes. Essa é a nossa vida. E eu quero aproveitar, como eu gosto sempre de lembrar, que quem nos edita aqui é Estopim. E se você tiver um podcast em mente para fazer, precisar de uma, sei lá, consultoria, se você quiser alguém para editar, bem, eles lidam com todo o rolê do podcast, então vocês podem procurar o pessoal da Estopim. Já deixo um abraço aí para eles. Mando um beijo para todo mundo que nos apoia lá na nossa plataforma de financiamento coletivo. A essa altura do campeonato, todos os nossos episódios do spin-off Histórias da Torre já estão disponíveis. E aí, quem quiser maratonar, por exemplo, tipo, como é uma história contínua, às vezes a pessoa não quer ouvir um pedacinho da história e parar, né? É tipo parar a fofoca no meio. É dolorido, eu entendo. Então, quem quiser ouvir tudo de uma vez já pode. Quero lembrar que todas as nossas referências, tudo que a gente falou aqui hoje, por exemplo, de site, de podcast, de tudo, a gente coloca lá no nosso blog, no Medium, que é o medium.com/babelpodcast. O link fica aqui na descrição do episódio também. E que vocês podem acompanhar o Babel nas redes sociais com @babelpodcast. A gente também, caramba, a gente tá em muito lugar, eu fico tentando lembrar aqui. A gente tem uma playlist no Spotify, né, que chama Torre de Dança, que a gente coloca as músicas que vão tocando ao longo dos episódios e também nos teasers. A gente publica os teasers sempre nas redes sociais, então, para quem só ouve pelo que cai no feed aí do tocador de podcast, acaba perdendo o teaser. Mas eu recomendo ir lá, porque a gente sempre escolhe uma música diferente para tocar e a gente coloca umas imagens bacanas, assim. E, sei lá, é 1 minutinho a mais de conteúdo aí. E também a gente sobe os episódios lá no YouTube, porque tem gente que tá mais acostumada, né? Às vezes ajuda quem não tem o hábito de podcast, dá pra compartilhar o Babel com o link de YouTube. Inclusive, compartilhar é uma das formas mais eficazes de contribuir aqui com o Babel. Sempre que possível, divulga, indica, manda no grupo de pais,
da escola que tá lá enchendo o saco, que é para todo mundo ter aula com 50 pessoas dentro da sala, sabe? Fala, não, gente, para quê? Ouça um episódio do Babel, manda lá. Manda no grupo da família. Aí, quem tiver condições, considerar a possibilidade aí de ajudar financeiramente, a gente também tem a nossa campanha, né, de financiamento coletivo no apoia.se/babelpodcast e dá para contribuir a partir de R$2 por mês lá. Gente, e assim, a gente sempre fala, né? Às vezes dá a impressão, porra, mas 2 conto por mês, não sei, acho que eu nem vou então, né? Se for vocês, não, vai juntando a galera. E vai acontecendo a magia, entendeu? Quando juntam muitas pessoas contribuindo um pouquinho. É aquele granito de arena, falamos em espanhol. Grão de areia. Granito de arena. Exato. E aí, inclusive, não só a Babel, né? Sempre a gente gosta de lembrar que é importante, é muito bom, a gente acredita no financiamento de qualquer mídia independente. Seja um jornal independente, uma revista, um podcast, qualquer produção independente de conteúdo, porque aí a gente vai garantir que vai ter gente produzindo um conteúdo sem estar limitada às exigências de patrocinadores, porque quando temos patrocinadores, a gente sabe que você tem que falar o que o patrocinador pede. E a gente gosta de ter uma independência editorial, né? E de temas. Eu acho importante isso. Senão só quem tem dinheiro vai editar os temas que serão falados em público. Isso é muito importante de salientar. Acho que temos recados dados. Mais uma vez, muito obrigada, Romina, pela participação. Eu vou deixar você com o microfone agora para anunciar a nossa música final. Lembra do seu momento do rádio? Quem canta e qual música? Pode falar sobre também. O seu momento é radialista. E aí eu já me despeço do público agora. Beijos, pessoal. Bom, Cecília, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Agora sim vou me despedir. E você me pediu umas palavras finais. Eu fiquei pensando o que eu posso falar para quem estiver ouvindo esse podcast, né? Já que aqui a gente falou das pessoas que têm outra língua, né? Além de tudo, uma língua nativa. Então, eu pensava em quantas vezes a gente encontra na rua, na praça, no mercado, imigrantes, né? Pessoas que chegam de outros países, que não falam a nossa língua, né? E como que é necessário empatia, né, nesse momento. Necessidade de empatia nesses dias tão terríveis. Então, eu queria fazer esse chamado para refletir sobre as nossas práticas diárias. Essas são as minhas palavras. Muito obrigada mais uma vez. E, agora sim, deixo vocês com o Liberato Cani, desde o Peru, cantando Mana Urmaspa. E acabou. Piense en una calle empedrada, piense en una banca, un farol. Toque. Sí. Humaykita kuyu chispa chaylan wangwa clan mahanayman hatari muspa llankanampa mana hurmaspa tukuyllawta hawaspa mana chayqa supayrunakuna allpamuwanqa kawsayta suwayta munan chaykunaqa manan imatapa risqinichu hankunapaq kay rimaykunata qusaykichik rap takita nisqanta kaytari maykuy iskay kimsa tawa esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. ¿Qué? Iskay kimsa tawa esto es lo que tengo de mi pueblo. Haciendo hip hop en la casa nunca voy a parar. Sigo tranqui por la acera para que puedas escuchar cómo suena la zampoña a la hora de cantar. Estilo fresco en cualquier lugar, sin política ni nada. Solo quiero volar con el viento. Gritemos libertad, bailar, saltar contento en este lugar y moviendo la cabeza con la mirada puesta en la rima. No baja mi autoestima con ropa, zapatillas, estoy happy en la cachina. Pásame la chicha morada que me encanta para matar la sed que me espanta. Morena, mi mejor poema para danzar sin temor a nada. Saliendo de lo bajo a trabajar es el párrafo marcado en este track, papá, que te escribe más allá de esta selva de cemento. El pueblo de todas las sangres, más respeto, pasión, unión por la cultura. Al carajo con la privatización de mi naturaleza. Latinoamérica despierta, costumbres y colores
valores que se mantienen en pie. ¿Qué? Humaykita kuyu chispa, chailan wango clown mahanaima, hatari muspa yankanampa, mana hurmaspa, tukuila tahawaspa, mana chaiha, supairuna kuna ipamuanja, kausaita, suaita, munan, chaikunaja, manan imatapa, resgenicho hankunapa, kaini maikunata, husay kichik, rap, takitan is hanta, kaitari maikui, hiskai kim satagua, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, ¿qué? Hiskai kim satagua, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, desde el underground sin pausa, tan bravo como Vallejo en masa, que pasa de fronteras, alejado de quimeras falsas, solo el escribano por soltar una metáfora, aplacando complejos en esta sociedad, revolución popular, el gueto, el barrio, que representa sin temor a nada, música del subterráneo con el ritmo de la quena que no para, grabados en murales más allá de lo material que no vale, solo la fuerza de tu voz que sale para que baile, dando una patada al que quiere destruir mis antes, tu floro barato de campaña que no va, pero sigo con la lengua originaria que me dio la vida, comprando emolientes a mi tía en la esquina, hablando mal el castellano porque mi idioma es quechua, haciendo rap en la casa, estamos en Perú, ¿qué pasa? Haciendo rap en la casa, estamos en Perú, ¿qué pasa? ¿Qué? Humaykita kuyu chispa, chailan mangwa plan manhanaiman, hatai muspa yankanampa, mana hurmaspa, tukuila tahawaspa, mana chaiha, supairuna kuna ipamuanja, kausaita, suaita, munan, chaikunaja, manan imatapa, resgenicho hankunapa, kairi maikunata, husay kichik, rap, takitan is hanta, kaitari maikui, hiskai kim satagua, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, ¿qué? Hiskai kim satagua, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, ¿qué? Esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. Estamos en Perú, ¿qué pasa? Papacho y mamacha, Garabato con beats, sí, Liberato en la casa, OG Records, ajá, Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.